passada, a competência 1, 2 e 3, ligadas. A competência 1, na verdade, ela está presente o tempo todo. Por quê? Porque é justamente a ideia do conceito, do aluno perceber, né, a matemática no dia a dia. Perceber que os conceitos matemáticos, eles sabem interpretar usando as ferramentas matemáticas. É a competência 1. A competência 2, eu costumo falar assim, em resumo, é o aluno se posicionar, né? Então, visando que o aluno seja agora um agente ativo. A gente costuma falar muito, né, protagonista. Então, ele vai criar, a partir da situação problema, soluções para aquilo ali. Usando o quê? A competência 1, que são as ferramentas que a gente tem. E a competência 3, a gente fala que é a matemática por si só, que a gente está acostumado há anos. Por quê? Porque é você aplicar os conceitos para a resolução, né, de situações, problemas que surgem, seja contextualizados ou seja de matemática pura mesmo. Então a gente vai usar a competência 3. A competência 3, gente, ela tem outras habilidades. 1, 2, 3, 4, vai. Só para lembrar, para quem, se alguém tiver um pouquinho de dúvida com relação ao código, quando você encontra, ó, EM 13 mate 3 16. Só para você lembrar, tá? Porque de repente você está pegando materiais na internet e aí você lê e nem sabe de repente o que isso significa. O EM é para dizer que é ensino médio. 13 é porque vai da primeira série à terceira série, beleza? Mate porque é justamente a nossa área de conhecimento, matemática e biologia. O primeiro númerozinho aqui, ó, o primeiro algarismozinho que vem aqui, o 3, é para dizer que é justamente o quê? A competência específica 3. Que é o que eu acabei de falar para vocês, que é a ideia de quê? De aplicar os conceitos matemáticos para a resolução de problemas, beleza? De situações que surgem. E 16 é a habilidade. Eu mostrei um material para vocês agora, para você ir lá buscar depois no meu site, alienumos.com.br. Por quê? Porque tem todas as habilidades e todas as competências bem discriminadinhas. Então, quando você for preparar a sua aula, vale muito a pena pegar esse material, botar do ladinho e servir como apoio. Eu brinco até que é um guiazinho, né, que você tem que carregar para baixo. Beleza? Então vamos lá. Hoje, o que eu quero apresentar para vocês? Eu não vou resolver como se fosse eu dando a aula, né? Eu quero mostrar assim, eu preparei os slides para que você possa utilizar e você aplicar com seus alunos. Só vou dar, na verdade, assim, mostrar como que eu faço na minha aula, beleza? E aí você pode ir incrementando, lógico, né? Vocês são super criativos. O que eu quero trabalhar? Na verdade, a gente vai trabalhar as medidas de tendência central na estatística. Então, média, moda e mediana. Beleza? Qual é a minha expectativa de aprendizagem com o meu aluno? Eu tenho que terminar a aula, tenho que, através da atividade, perceber que eles conseguiram entender, interpretar e concluir o que é a média, a moda e a mediana. Saber calcular, né? Eu quero saber qual é a média de altura, qual é a média de idade, eles saibam, na verdade, mexer. É a média simples, aritmética. Peguei esse conteúdo porque cai sempre no Enem, né? Então é um conteúdo que vem desde o seu quinto aninho, quarto aninho, já começa a ter o primeiro contato com estatística, né, com gráficos. Então já peguei esse conteúdo para, né, eles já se sentirem seguros e participarem mais da aula. O que eu quero? Que eles identifiquem quais as medidas de tendência central melhor representam uma determinada situação. Não adianta nada ele saber calcular, eu sei calcular a média, eu sei o que é moda e mediana. Se ele não sabe para que serve, qual é o significado daquilo ali dentro de um contexto, né, dentro de uma situação problema. Então essa é a ideia que eu preciso na aula de hoje. A minha expectativa de aprendizagem com os alunos é essa aí, beleza? O que eu vou propor para eles? Para a gente iniciar esse negócio gostoso, eu vou separar em grupos, pedir que eles separem em grupos, né? Grupinhos de 4, 5, 6 no máximo, né? De acordo com a quantidade também que você tiver, né? A sua realidade de turma, beleza? E aí eu vou falar para eles o seguinte, eu quero que vocês façam uma pesquisa aqui na sala sobre a altura dos alunos dessa turma. Então eu especifiquei que seria a altura dos alunos. Podia ter falado sobre preferência de jogo, time de futebol, mas eu queria trabalhar com a altura. Vou mostrar já por que eu vou trabalhar com a altura. Aí, primeira coisa, eles sentam, aí se reuniram, eu falo, gente, perguntas que precisa para a gente desenvolver qualquer pesquisa, né, estatística. Qual é a pergunta que você vai fazer na pesquisa? Então, beleza, se eu vou estar trabalhando a altura, então eu vou coletar as informações a respeito da altura dos meus colegas na minha turma. Então, qual é a pergunta que eu vou fazer? Vou registrar como se fosse um formuláriozinho mesmo, um questionáriozinho. Como que você vai fazer essa coleta? Eu estou aqui num grupo de 5. Eu vou especificar que 2 colegas vão fazer a coleta, então. E vai coletar como? Os meninos de repente não sabem a altura. Eu acho que eu tenho 1,66, mas eu não tenho certeza. Como que eles vão coletar? Vão precisar de que materiais?
Eita, de repente uma fita métrica, vão precisar para aquele momento. Beleza. Então, materiais a gente vai precisar para aquilo ali. Ah, não, professor, só tenho régua. Vamos para a parede, vamos tentar medir usando a régua. A gente vai tentar utilizar o instrumento que a gente tem ali. Beleza? Vai ter gente que vai fazer, né, que já sabe que a medida de um palmo vale tantos centímetros. Aí pode fazer isso também. Beleza? A gente vai ter um valor aproximado. Como que você vai registrar essa resposta? Essa já é a primeira parte, assim, bem importante. Por quê? Quando eu falo a minha altura, eu tenho 1,66. Aí o meu colega tem 1,57. O outro colega tem 1,83. Beleza, vou coletando esses valores. Mas como que eu vou organizar esses valores? Na primeira atividade que a gente trabalhou com gráficos, a gente não tinha números tão diferentes. Então a gente conseguia, na verdade, botar num gráfico de linhas, né, num gráfico de barras, ficava de uma forma clara. Aqui eu já cutuco eles. E agora? Já pensou? A gente vai fazer para todos esses valores, a gente vai distribuir 1,45, 1,52. Qual vai ser, né, o gráfico, de repente, que a gente vai utilizar? Qual vai ser a ferramenta melhor para essa situação? Eu já deixo eles pensando. Aí eu botei, será que os gráficos estudados na atividade 1, que foi a atividade passada, linhas e colunas vão fazer sentido? Foi o que eu acabei de falar. Né? Então eles vão ficar questionando. Beleza? Boto eles em ação. Vamos lá. Fizeram a relação que vocês vão fazer, a forma que vocês vão coletar os dados, onde vocês vão registrar. Beleza. Ação. Aí eles começam. Aí eles vão coletando os dados e vão registrando. Beleza? Coletaram os dados, registraram. Aí chega no primeiro problema. Suponha que essa turma, a sua turma, tem uma variação de altura de 1,45 até 1,85. Como que a gente vai distribuir esses dados de uma forma que fique clara, que eu consiga perceber num gráfico, né, uma forma assim, que o gráfico que foi que a gente estudou na aula passada seja realmente viável, né, seja alguma assim, uma coisa que facilite a informação, a leitura dos dados. Aí eles começam a discutir, putz, professora, como que eu posso fazer de 1,45 a 1,85? E sempre tem aquele aluno que fala assim, ué, professora, a gente não pode dividir em classes? Aí eu, beleza, tá vendo? Já é um aluno que já relembrou, né? Já trouxe informações que ele já estudou no passado. Exatamente. Então eu vou dividir em classes. Por quê? Porque os números são muito diferentes. Então eu não vou ficar registrando como se fosse linha, né? Um gráficozinho de linha de jeito nenhum. Aí eles pensam, tá, então o que eu faço? Ah, aí você vai explicar, eles vão chegar a essa conclusão com vocês. De 1,85 até 1,45, né? A diferença é o quê? De 40 centímetros. Aí uma menina fala, professor, eu posso dividir em 4 classes? Pode. Ah, 0,40 por 4. Tranquilo. Vai ficar 0,10. Aí o outro coleguinha fala assim, eu quero dividir em 5. Posso no meu? Pode. Então eles vão dividir da forma que eles acharem mais interessante para eles. Cada grupo vai dividir do seu jeito. Beleza? Suponha então que tenha dividido 0,40 em 4. Aí ficou 10 centímetros, 0,10. Aí eu peço para eles agora que vocês já dividiram, né, de 0,10, 0,10, registrem para mim e deixa eles registrando. E aí eu proponho o seguinte, depois que vocês tiverem todos os registros, eu quero que vocês tentem fazer um gráfico que me apresente, que seja para mim, na hora que eu bater o olho, eu consiga visualizar a informação e bem fácil. Dou um tempinho para eles fazerem. Nisso ali eles ficam quebrando cabeça, rabiscando. Aí tem aluno que quer fazer gráfico de setores. Eu falei, como que vai fazer? Eu vou passando, circulando e percebendo. E eles vão discutindo entre eles. Beleza? Deixa eu fazer. Aí olha só o que me aparece. Um dos grupos da turma. Olha que bacana. Que foi justamente o grupo que a menina pediu pra mim. Professor, eu posso dividir em 4 classes? Eu falei, pode. Olha como que ela fez. Eles fizeram, né? E organizaram bonitinho. De 1,45 até 1,55 é o primeiro. De 1,55 até 1,65. Ou seja, eles já começam com a ideia do quê? Dos intervalos também. Que a gente vai ver lá nos conjuntos, né? Então já a gente vai estar retrabalhando, na verdade, essa ideia. E eles montam, e aí eles foram registrando, 5, 7, 10, 4. Eu consigo, qualquer aluno consegue perceber, então que tem 5 alunos que estão entre 1,45 e 1,55. Tem 7 que estão entre 1,55 e 1,65. E assim vai. Aí eu pedi para eles, qual o gráfico que vocês fizeram? O que ela veio como representante do grupo, falou para mim, professor, a gente preferiu o histograma. Aí eu cutuquei. Por que o histograma? Professor, porque justamente, ó, o último, né, númerozinho, 1,55, é justamente o início do outro. Então, pra gente ficou muito mais claro a forma de apresentar através do histograma. Eu falei, perfeito. O grupo que tentou apresentar por setores quebrou a cabeça e falou, professor, não dava. Realmente não tinha como. Não ficou legal. Aí eu falei, beleza, todo mundo percebeu isso aqui? Desse grupo? Aí eles entenderam perfeitamente.
Aí beleza, entenderam isso aqui, era a primeira coisa que eu queria que eles, né? A primeira habilidadezinha que eu queria. Só que a gente queria trabalhar o quê? Lá, na nossa... Volta pra cá rapidinho comigo, ó, só pra você perceber e não se perder. O que eu queria que eles trabalhassem comigo? Qual é a minha expectativa? Média, moda e mediana. Beleza? Essa era uma. Identificar. Então vamos lá. Eles construíram, não pedi nada de média, moda e mediana. Estou fazendo um retrabalho dos gráficos. Foi a atividade 1. Agora eu vou falar. Eu quero pensar em média, moda e mediana. Aí a primeira coisa, eu vou cutucando. Gente, suponha que eu pegue aqui, ó, da turma, né, do grupinho. Aí o colega fala assim, não, inventa uma história. Beleza, 5 irmãos, né? Tem essas seguintes idades, 14, 12, 15, 18 e 16. Se eu virar para vocês e falar assim, qual é a média de idade desses jovens? Aí todo mundo fala, professora, eu quando for fazer a média, né, das provas e tudo, eu somo tudo e divido pelo número de provas que eu fiz, de avaliações que eu fiz. Perfeito. Então a média aritmética simples todo mundo faz. Vocês fazem desde pequenininho. Aí somaram 14, 12, 15, 18 e 16 e aí pedi para que eles calculassem. Aí eles me apresentaram, eles falaram, professor, a média deu 15, que deu 75 dividido por 5 deu 15. Falei, ótimo. Aí então, o que significa isso? Porque se operar, beleza, eles sabem. O que significa a média ser 15, gente? Aí eu perguntei, significa que todo mundo tem 15? Aí eles, não, né, professora, 14, 12, 18, 17. Falei, beleza. Significa o quê? O que eu queria, né? O que eu quero que vocês cutuquem os alunos e que eles percebam? Não, professora, na verdade a média é porque gira em torno, então a maioria das idades ali gira em torno justamente do quê? Dos 15 anos. Falei, beleza. Então se eu falar para vocês hoje que a minha turma tem média 7 em matemática, significa que todos os meus alunos, meus 42 alunos aqui, vão ter média 7? Vão tirar um 7 na minha prova? Não. Significa o quê? Que a média geral é 7, ou seja, que as notas estão girando em torno de quem? Do 7. Beleza? Isso é a primeira medida de tendência central, que é a média aritmética. Tranquilo? Eu quero propor o que para eles? Será que a média, por si só, ela já serve como uma leitura de qualquer informação pra gente, na estatística? Aí eu vou e jogo essa informação aqui para eles. Galerinha, analisa, por favor, essa tabela. Aí eles olham a tabela, aí eu falo, essa tabela trata do quê? Aí eles já sabem ler a tabela, ó, já tiveram a primeira atividade. Professora, é a quantidade de funcionários de acordo com os salários que eles recebem em reais. Beleza? Então eu tenho 10 funcionários que recebem 1.480, 8, 1.600. E eles foram falando isso pra mim. Aí eu falei, beleza, se eu perguntar pra vocês qual é a média? Aí eles foram lá e fizeram. 10 vezes 1.480 mais 8 vezes 1.600, tudo bonitinho. E dividiram pela quantidade de funcionários que tinha, que era quanto? 35. Tranquilo? Só que aí eles chegaram na média e falaram para mim, professora, deu 2.360. Aí eu falei, o que significa isso? Olha para a tabela. Aí eles olharam para a tabela, caramba, não tem ninguém com esse salário. Ou seja, a média salarial não está aqui, ó, na nossa tabela. Aí eu perguntei, e aí? Essa informação, então, ela serve, ela é completa para vocês? Mas não, né? A gente só sabe que está tudo em torno do 2.360. Falei, pois é uma informação, né, que parece que pode ter algo a mais. Aí eu olhei para a tabela e falei assim, gente, vocês conseguem responder para mim qual é o salário que aconteceu o maior número de vezes? Ou seja, os meus funcionários, a maioria recebe que salário? Aí eles bateram o olho, professora, 10 funcionários recebem 1.480. Então, o salário que acontece com maior frequência é qual? 1.480. Eu falei, beleza. Que medida de tendência central é essa? Aí muitos, é a moda. Aquela ideia da moda, que é o que acontece com maior frequência. Exatamente. Então, a média eu sei que é 2.360, mas eu sei que a maioria ali tem o salário de quanto? De 1.480. Beleza? Então, segunda medida de tendência. Aí eu falo, vamos continuar? Será que sempre vai ter uma moda? A moda vai ser única? Aí eu apresento essa outra tabela. Aí tem um conjunto de dados e a moda aqui ao lado. Olha só, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 15. Aí eu te pergunto, o que está acontecendo com maior frequência? O 9. Beleza. 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16. Professora, nada se repete. A gente fala que é amodal. Aí você já apresenta isso para os meninos. E na última linha, você repara que eu tenho 3 vezes aparecendo 4 e 3 vezes aparecendo 7. Aí eles perguntam, e qual é a moda agora? 4 e 7. A gente fala que é bimodal.
Fechei a ideia da moda. Aí eu vou e cutuco eles. Gente, pega os grupinhos, tá? Grupinho de 5, 6, 7. Falei assim, vamos lá. Eu quero que vocês organizem em fila, né? Um atrás do outro. Pode ser ordem crescente ou ordem decrescente. As alturas. Aí um grupinho se propôs e foi lá. 1,53, 55, 57, 58, 60, 62, 65. Aí, beleza, eu posso pedir nesse grupo para que eles calculem a média de altura. Posso olhar para esse grupo e falar assim, gente, qual é a moda? Eles responderam, não tem, é a modal. Beleza? E aí eu pergunto para eles o seguinte, gente, quem é, nessa organização que vocês fizeram, crescente ou decrescente, quem é o elemento que está bem no meio, bem no centro? Aí eles olharam, ué, professora, 57, 60, ué, 1,58. Beleza? Eles bateram o olho, né, e já detectaram. Eles olharam o coleguinha que estava no meio e falaram, qual é a altura dele? Ah, era 1,58. O que eu mostrei para eles? Falei, o que vocês acham? Qual é a medida, né, que está justamente no centro da sua distribuição, que está organizada em ordem crescente ou decrescente? Aí muitos na hora, é a mediana. Eu falei, exatamente. Então, olha só, um número ímpar de dados aqui. Vamos lá, 3, 6, 7. Ficou justamente aonde, gente? Ah, professora, foi o quê? O meu quarto elemento. Aí você já apresentou para eles, já sabia, já tinha conhecimento. Ah, professora, quando o número é ímpar, eu somo mais 1 dividido por 2, que eu tenho justamente o termo central. Falei, matou. Falei, beleza, tira um coleguinha agora. Tiramos um coleguinha. Reorganizaram ali. Agora ele não tem mais 7, ele tem agora só 6 coleguinhas alinhadinhos. 1,53, 55, 57, 58, 60, 62. Aí eu quero que você instigue o aluno e pergunte, e agora, nessa situação, qual vai ser a média ali? Ah, eles vão fazer a média, beleza. Agora, qual vai ser a moda? A modal. Aí eu pergunto, e agora, quem é que está ocupando o termo central dessa sua distribuição? Aí eles ficam na dúvida, caramba, professora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eita, prof, tá bem no meio. Tá entre 1,57 e 1,58. Aí eu falei, perfeito, como que você vai calcular então quando é par? É a média aritmética desses dois termos centrais. Beleza? Aí você relembrou com eles as 3 medidas centrais. Ou seja, a habilidade e a competência que eu queria, né, de aprendizagem lá do meu início, finalizei. Aí o que eu mostro para eles? Finalizo com eles aqui, peço que eles leiam e falo, gente, vocês concordam com o que está escrito aqui? Moda é o valor que ocorre com maior frequência? Em um conjunto de dados, beleza. Em outras palavras, é o que, gente? É o que se repete mais vezes. É o que a gente mais usa. Ah, tá na moda. Tá na moda usar um cabelo assim, tá na moda usar um brinco assim, e assim vai. É a moda. É o que acontece com maior frequência. Média aritmética. A professora é a soma de todos os valores em um conjunto de dados dividido pelo número total de valores. Perfeito. E a mediana, eles concluíram agora com você, a posição central. Beleza? Num conjunto de dados que está organizado em ordem crescente ou decrescente. Fechou. Você fechou isso assim, você terminou sua aula, você conseguiu atingir justamente as competências e habilidades que estavam propostas para essa aula. Beleza? A competência que eu trabalhei foi a competência 3. Resolver situações e problemas. Utilizando o quê? As ferramentas matemáticas. Segue a gente no nosso canal. Eu gostaria muito que vocês deixassem comentário, tá? Para eu saber se vocês tiverem algum tópico, algum conteúdo, algo específico, né? Alguma curiosidade, coloca no comentário, né? Para eu poder preparar uma aula, para a gente preparar de repente um encontro, uma live. Vai ser bem bacana. Tranquilo? Não esquece, meu canal no YouTube, Alenúmeros com BR. Aí eu tenho o Instagram, tenho o WhatsApp, tenho o Facebook e tenho o site. Os materiais eu sempre costumo colocar onde? Lá no site. Então entra lá, faz o cadastro rapidinho, que aí você tem acesso ao material de forma gratuita. Beleza? www.alenumeros.com.br. É isso, pessoal. Por hoje, deu. Um beijo grande e até o próximo encontro.